Na sequência final de V de Vingança, o povo vai às ruas, todos usando a máscara do personagem V. V é um revolucionário considerado terrorista pelo regime totalitário do filme que inspira a revolta popular e derruba o regime. Agora, no Brasil, o povo está se manifestando e empunhando o batom de Débora dos Santos, considerada terrorista pelo regime supremo PT. Ela inspirou a população e isso causou um recuo na ditadura. O que será que vem agora? Parece que os ventos estão mudando. Na tarde de sexta-feira, o ministro Alexandre Uglandi, do Soviético Tribunal Federal, decidiu acatar o pedido do Procurador-Geral da República e sósia do Cocada, Paulo Gonet, e conceder prisão domiciliar à cabeleireira Débora dos Santos, que quase matou toda a guarda presidencial, dizimou o exército, derrubou o governo e tomou o poder usando um batom. Mas preferiu interromper o golpe e voltar para casa ficar com os filhos. Cá entre nós, eu não acho que Xandemar ouviu o sósia do Cocada, mas sim o idiota da Globo News. E eu acho que às vezes a corte não está prestando muita atenção, a devida atenção na dimensão política e não está fazendo uma estratégia jurídica adequada. Eu chamo a atenção que esse caso da Débora ganhou o país, não está restrito aos círculos bolsonaristas, há muita simpatia com o caso dela. As pesquisas de opinião estão dando 37% de apoio à anistia, e tem muito a ver com o caso da Débora, e ela pode contaminar o julgamento dos peixes grandes. E assim como o idiota da Globo News, o STF não está preocupado com a justiça, ou melhor, a injustiça a que a Débora foi submetida, mas tão somente a imagem dos togados. Sim, se até os idiotas da Globo News perceberam que o caso da Débora estava queimando o filme do Partido da Toga, mais cedo ou mais tarde os próprios urubus também perceberiam. A extrema esquerda conhece muito bem o poder de símbolos, mártires, o poder da cultura pop, de imagens fortes para conquistar corações e mentes. Pergunte para os camelôs que vendem camisetas do Che Guevara ou bottoms da Marielle Presente. Débora dos Santos se tornou a personificação da brutalidade e da crueldade da ditadura de toga, o rosto das vítimas de um Estado que persegue seus governados. Ela furou a bolha, ela virou mais que uma mulher, ela se tornou um símbolo. Meu nome é Débora Rodrigues. Sou cabeleireira, tenho 39 anos, casada e mãe de 2 lindos filhos. Eu sempre fui uma mãe dedicada, temente a Deus, apaixonada pelo meu Brasil. Nunca tive antecedentes criminais, até que... No dia 8 de janeiro de 2023, fui a Brasília como milhares outros brasileiros patriotas. Fui protestar pacificamente.
Nunca quis que o meu país, meu amado país, vivesse uma ditadura como nossos vizinhos, Cuba e Venezuela. Os togados se acham muito espertos, mas já demonstraram centenas de vezes que desconhecem o básico da comunicação. Tudo o que eles mais queriam era desumanizar os manifestantes do 8 de janeiro, pintá-los como monstros radicalizados, mas as sentenças absurdas deles acabaram fazendo exatamente o contrário. Deram rosto, nome, filhos para os condenados. E um rosto muito mais puro, muito mais bonito e gentil do que o deles. Débora se tornou pop. Pop como os sinistros ministros sempre sonharam em ser, ao fazer lives com Felipe Neto, parceria com o Porta dos Fundos e gravatinha do STF. A prisão domiciliar da Débora não foi um fato isolado. Primeiro, o sósia do Cocada pediu para arquivar o caso do cartão de vacina, um dia após Bolsonaro ser considerado réu. Engraçado, porque todo esse inquérito do golpe começou justamente quando eles prenderam o Mauro Cid por causa do cartão da vacina. Agora que já cumpriu seu propósito, o lance do cartão pode ser esquecido, né? Também houve a constatação pelos próprios sicários do regime que o PL da anistia já tem maioria na Câmara e que, se for votado, passa. A coisa é séria. Vejo o desespero nos olhos sem alma dos fantoches do STF na Globo News. Trali, eu vi hoje de lideranças importantes de partidos que estão com o governo, aliados do governo e que se opõem a esse projeto da anistia, que se for a votação hoje, eles sabem que passa. Então, o trabalho é para evitar que vá à votação na Câmara, porque a grande questão está nas mãos do presidente da Câmara, Hugo Mota. Partidos de direita e até de centro já estão se mobilizando para votar, dentro de acordos políticos, votar a favor desse projeto da anistia. Então, começou ali com o PL, claro, partido de Jair Bolsonaro, Sóstenes Cavalcante. Naquele domingo da manifestação, lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro chegou a dizer que tinha feito um acordo com Gilberto Kassab para que o PSD votasse também, e uma boa parte do partido na Câmara estaria também engajado, e até mesmo um dos vice-líderes assinaria para apresentar isso ao presidente da Câmara. Até o Departamento Jurídico Júnior do Lula, o Prerrogativas, pediu que o Departamento Jurídico Sênior do Lula, o STF, pegasse leve. Prerrogativa pede que decisão que beneficiou mulher que pichou estátua seja estendida a outras presas. Se até o Prerrogativas está concordando, o negócio escalonou muito. Meu palpite? A esquerda percebeu que vai perder e por isso está tentando esvaziar o projeto da anistia. Vão conceder esses benefícios e falar que não precisa mais de anistia. Essa fala do Fux, por exemplo, deixa claro: haverá sim uma aprovação da anistia. Ele reconheceu que a turma dele errou a mão. De sorte que eu, num exercício assim de humildade judicial, e aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos todo o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, no seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação à Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso. O caminho está aberto e o Congresso deverá levantar essa bola em pouquíssimo tempo.
Outro sinal de que a anistia está em curso? Existe um acordo entre a direita e o Centrão para que ela aconteça e Xandão resolveu atuar na raiz do problema, o Kassab. A nova arma de Moraes para pressionar Kassab contra a anistia do 8 de janeiro. Em meio a debate sobre a anistia, o ministro Alexandre de Moraes mandou a investigação contra Gilberto Kassab voltar para o STF. Tática da máfia! O negócio é o seguinte, se Kassab ceder, vai ficar claro que ele não tem verdadeiro poder e vai perder a moral que tem na política. Portanto, se ele for esperto, essa é a hora de ele acelerar o processo de anistia. É bom lembrar que se juntar os senadores do partido do Kassab com os do PL, já dá para pautar o impeachment do Chanderval. A democracia não é linda? Até o Temer já notou que a criatura careca que ele botou no STF está exagerando. Eu acho melhor o próprio Supremo Tribunal resolver esse assunto, porque o problema não é da punição. A punição, acho que ninguém discute que teria que existir. O que tem se discutido mais é a dosagem, a chamada dosimetria da pena, né? Pelo jeito, o Michel parece temer a opinião pública. Essa foi fraquinha. Ou seja, como vimos, a concessão de prisão domiciliar para Débora está longe de ter sido um evento isolado. Ela foi a culminação de um clima terrível que se formou, que o STF ficou com o bumbum exposto, levando tapas da população e nem ligava para a política. Chanticleer não é bonzinho. Dino, Fux, Zanin não são bonzinhos. Essa galera virou uma entidade única, um megazord do autoritarismo que só existe para se autoproteger e manter o regime vivo, nem que para isso tenha que matar seus governados, como fez com o Clezão. E agora o instinto de sobrevivência e a autoproteção estão falando mais alto. O megazord de toga sabe que precisa pintar os manifestantes como golpistas terroristas perigosos para realizar sua diretriz número 1, prender Bolsonaro. Mas também sabe que Débora se tornou um símbolo e sabe que Trump está de olho em tudo e sabe que a indignação que enche o peito do povo pode fazê-lo encher a Paulista na manifestação pela anistia em 6 de abril. Então, Chandelícia e seu cocada de estimação resolveram libertar sua refém mais famosa para ver se as coisas esfriam. Libertar entre aspas, porque Débora vai usar tornozeleira, não vai poder receber visitas, não vai poder dar entrevistas ou usar redes sociais. Além do mais, depois das visitas do Fux, ela ainda pode ser condenada e voltar para a cadeia por mais 12 anos. O engraçado é que quem ficou indignado agora foram os capachos dos togados nos órgãos de propaganda do regime, a Globo News e o UOL. Contemplem a raivinha e o veneno da jornalista e ama de leite da Janja, Natuza Neri. É uma boa pergunta se isso alivia a pressão. Eu tenho a impressão que não, só para repetir impressão a palavra 2 vezes. Porque a extrema-direita se apegou ao caso da Débora, se utiliza do caso da Débora como um caso emblemático porque ele dá rosto a uma demanda deles. Ele dá rosto à ideia de uma pena excessiva, ele dá rosto ao que eles tentam emplacar na hipótese de uma injustiça e etc. e tal. O Camarote fala desse artigo do Celso de Mello e é importante a gente repisar, porque uma coisa é nós, no nosso senso comum, avaliarmos que a pena foi demais. A outra coisa são as circunstâncias dessa condenação ou do voto dos ministros. Como bem disse o Camarote, não é apenas um batom. É o fato dela estar lá no acampamento e esse acampamento era sabidamente um movimento com fins de um golpe de Estado. O acampamento não estava lá para que os patriotas ajudassem e acalorassem Bolsonaro no momento de dificuldade, porque tinha perdido a eleição. Eles estavam lá, e isso hoje está mais do que documentado, porque era uma forçação, uma pressão para que o exército brasileiro se engajasse numa tentativa, se engajasse num golpe, aí não seria nem mais tentativa. Então, quem estava frequentando o acampamento golpista estava porque se interessava num golpe de Estado. Então, ele faz parte
de uma preparação de um golpe de Estado. A história do batom é só um detalhe a mais dessa história. Então, por exemplo, quem não entrou e não estava nas imediações da Praça dos Três Poderes e não entrou nos 3 edifícios, né, na sede dos 3 poderes, quem não fez isso, hoje está em casa. E aceitou o acordo de não persecução penal, fez lá um curso de democracia, essas pessoas estão em casa, a grande maioria delas. Quem não está em casa hoje é ou quem não aceitou esse acordo, porque teve uma pena, esse acordo só pode ser estabelecido para quem leva uma pena de 4 anos ou menos. Não seria o caso da Débora, porque foram somando as condutas. Agora, não significa que não seja correta a prisão domiciliar. Ela está em prisão preventiva, ela tem filhos e a lei dá a ela esse direito. Sentiu! Adoro que todo mundo que não é petista para eles é extrema-direita. Eu não sabia que ter um mínimo de decência e vergonha na cara por achar uma pena extremamente excessiva, que nem latrocidas, assassinos, estupradores e corruptos recebem, é coisa da extrema-direita. Novidade para a Ratusa: 80% da população brasileira acha que exageraram na punição aos manifestantes. 80% do Brasil é extrema-direita, então, Matuta Neri. Além do mais, a penalidade para incitar as Forças Armadas contra as instituições, parágrafo único do artigo 286 do Código Penal, é de 3 a 6 meses de cadeia e ou multa. Por que aquelas pessoas da frente do quartel ainda estão presas? Agora, até onde se sabe, a única prova que se tem contra a Débora é a da pichação da estátua. Pichação é até delito passível de detenção, mas ninguém pega cadeia por isso. Por que esses baderneiros do dia 8 de janeiro estão pagando por crimes que não cometeram? Porque um funcionário público quer? Não só ele, né? Literalmente a Nalula Neri queria a Débora presa por 14 anos. Psicopatia, pelo jeito, é contagiosa. Tem tiozinho do algodão doce que foi preso, tem vendedor ambulante preso, tem gente que só foi lá no acampamento e foi preso. Que discurso mequetrefe é esse, Nalula? E alguém avisa a Matuta Neri que a Débora não entrou nos edifícios, aliás, ela já sabe e fala por maldade mesmo. A extrema esquerda precisa entender que ela própria não teve inteligência emocional quando um dos seus foi pressionado. Então criou a jurídica frase: perdeu, mané. O jornalista com problemas de ereção Thales Faria, do UOL, também demonstrou desespero, mas com o arquivamento do caso do cartão de vacina de Bolsonaro. Vamos lá, Thales, como é que você analisa essa decisão da PGR, né? Esse encaminhamento que ela faz ao Supremo Tribunal Federal? Olha, eu temo que ela traga risco ao processo, ao caso das joias e ao próprio processo do golpe, processo contra o Bolsonaro por golpe. Primeiro, por essa pergunta que você fez ao Josias, será que o Supremo vai encarar a Procuradoria? O TCU decidiu agora que o caso das joias não foi, o Bolsonaro tem direito a usá-las. Tem direito a ficar com elas, que não foi furto, não foi nada disso. Então, eu repito a sua pergunta: será que o Supremo vai encarar a Procuradoria denunciando e o Supremo vão encarar o TCU? Essa decisão do TCU foi baseada, né, também tem suas possibilidades legais. O TCU diz que houve uma lei posterior e que não se pode retroagir a legislação. Não havia lei havia uma decisão do TCU sobre funcionários públicos receberem presentes, etc., mas era posterior. Não havia lei para o caso do Bolsonaro. Não há lei. Não há lei para o caso do Bolsonaro. Então, é complicado. Não dá. Será que o Supremo vai encarar? E o outro caso é o próprio golpe. O advogado do Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, declarou ao Metrópolis que a investigação das vacinas foi base para o início do processo do golpe.
diz que há ali uma caça ao Bolsonaro, a provas contra o Bolsonaro, a partir dali. Então, e que ele vai usar isso para tentar anular o processo do golpe. Quer dizer, estamos com sérios riscos a partir dessa singela, digamos assim, decisão da Procuradoria de não... O caso das vacinas, eu me lembro quando surgiu o caso, era assim, estava na cara, era óbvio. Era uma vacina, era um atestado de vacina para a filha do Bolsonaro, para o próprio Bolsonaro. Então, como é que não era? E feito pelo ajudante de ordens dele, o homem mais fiel ao Bolsonaro, ali do lado dele. E feito, foi copiado no Palácio do Planalto, quer dizer, ou no Palácio Alvorada, não me lembro mais bem. Quer dizer, não tinha como, todo mundo achava que esse caso era mais fácil de ser comprovado que qualquer outro, e deu nisso. Não dá para entender. Sinceramente, sinto que há um grave risco em relação a outros casos. Nesse caso agora das joias, e o advogado do Bolsonaro dizendo, olha, o caso das vacinas é que deu a largada para o processo do golpe. Meu Deus, o cara não consegue nem raciocinar enquanto fala. Até o meu cachorro faria melhor. E ele nem sabe falar. O Brasil hoje é presidido por um sujeito que ficou mais de 500 dias preso por chefiar o maior esquema de corrupção já visto na história. Foi condenado por 10 juízes em 3 instâncias por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É simpatizante e aliado de narcotraficantes, guerrilheiros, terroristas e ditadores. Mas a grande preocupação do Tales do UOL é um processo sobre o cartão de vacina do ex-presidente. Os jornalistas estão bravos porque defenderam prisão de 14 anos para Débora. Aí o Xandão tira e eles ficam com cara de tacho. Defenderam que Bolsonaro era culpado no caso do cartão da vacina. Aí engavetam e eles ficam com cara de tacho. Esse é o problema de fazer assessoria de imprensa para o regime. O regime muda de ideia e quem defendia a atitude do regime com unhas e dentes fica com cara de idiota. Com todo respeito, Natuza e Tales, a gente sempre achou vocês uns idiotas. Não foi a soltura da Débora que piorou isso. O showzinho midiático planejado pelo cabeça de cotovelo, achando que iria causar a certeza da tentativa de golpe, teve efeito contrário. Todos viram que as leis e o devido processo legal já morreu nas mãos desse cara. A prisão domiciliar da Débora é apenas um recuo tático do sistema, que está tentando esvaziar a manifestação do dia 6 na Paulista com essa medida. E o caso da Débora é o principal combustível para motivar o pedido de anistia para os presos do dia do 8 de janeiro. Eles soltaram Débora não por compaixão, mas por vergonha. Porque agora o mundo vê o que eles fizeram. Perseguiram inocentes, mataram Clesão. Temos que lembrar que outras Déboras, Marias, outros Josés, Clesões continuam presos. Na verdade, somos todos vítimas de sequestro. Estamos em um cativeiro e se reclamar das algemas, te enjaulam. Mas eles temem o povo nas ruas. Ainda tem muita gente para ser solta, muita justiça para ser feita. Então, exija isso na Paulista, dia 6 de abril. Em vez de vingança, o personagem V diz que a caneta é mais forte que a espada. Bem, o batom da Débora é mais forte que a caneta do STF. Olá, aqui é Chatuza L. Nova, jornalista do time Lorota News. Hoje um tema muito importante que é saúde pública. 10 sintomas que o presidente tipificou. 1. Tesão inexplicável por bandidos e corruptos. 2. Sentimento de baixa popularidade. 3. Mentir compulsivamente. 4. Muita ressaca e vontade de tomar cachaça. 5. Redução de peso e aumento de impostos. 6. Perda das cordas vocais e autocensura. 7. Desejo de comer canja de galinha. 8. Vontade incessante de roubar. 9. Propensão a acreditar em qualquer ilusão da TV DEN. Alergia à carteira de trabalho. Se gostou, deixe o like e me siga para mais baboseiras.
Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.